Provérbios capítulo 2, versículo 22 nos diz: Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Aqui esse mas está em contexto do versículo anterior que diz que os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela. E aqui no versículo 22 traz o contraste. Aqueles que são perversos e aqueles que são aleivosos, ou seja, aqueles que são enganadores, aqueles que agem com deslealdade, isso é o significado de aleivoso. Estes serão separados da terra, estes não estarão mais na terra. Esse é o contraste aqui do texto. Os justos herdarão a terra, mas os ímpios não. Os justos estarão de fato habitando na terra para sempre. Os ímpios não estarão assim. Então, perceba aqui o contexto e a colocação de que sabedoria envolve também essa postura santa, justa diante do Senhor. Aquele que não age com sabedoria e não é simplesmente a ação em si, mas é essa ação voltada para o temor de Deus e o temor a Deus, que de fato produz uma sabedoria exata vindo do Senhor. Essa sabedoria de fato é a sabedoria bíblica. E aqui os perversos, eles não estarão na terra. Os perversos, eles serão desarraigados da terra. Aqueles que não têm ao Senhor, eles não estarão, de fato, tendo uma prosperidade aqui na terra, tendo uma descendência aqui na terra. Isso se dá porque eles não têm temor a Deus. É o que é descrito, por exemplo, em Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que aqueles que não têm ao Senhor, aqueles que vão contra Deus, eles não têm temor a Deus. No coração deles só há injustiça, só há engano. Então nós de fato precisamos buscar ter esse entendimento tanto para nós mesmos, se de fato estamos no Senhor, se de fato buscamos a Deus, de fato em coração, em espírito e em verdade, e também para ajudar outras pessoas, aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que não têm a Deus. Como nós podemos ajudar estes? Como nós podemos levar essas pessoas a não estarem nesse caminho, a não irem para o inferno, a estarem próximos de Deus? Como nós podemos fazer esse tipo de coisa? Pregando o evangelho, tendo sabedoria na maneira como nós falamos, agindo da melhor forma possível para ganhar essas pessoas para o Senhor pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se, nós temos de ter compaixão pelas almas perdidas. Nós devemos olhar para eles como eles de fato são, distantes do Senhor. Mas eles podem de fato se aproximarem pela sabedoria que Deus nos dá, pela graça que Deus nos dá, pelo Espírito Santo que está em nós, que faz com que nós possamos confessar a Jesus com as nossas bocas e pregar o Evangelho a outros. A sabedoria também envolve isso. Pregar o Evangelho a outras pessoas, falar de Jesus para outras pessoas. Você tem feito isso? Você tem pregado o Evangelho aos outros? Você tem espalhado as boas novas de Jesus Cristo? Pense em possibilidades e maneiras de você fazer isso. A partir de agora, pense nisso. E que Deus possa te abençoar e te dar cada vez mais oportunidades de pregar o Evangelho. Deus te abençoe.